Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem? Espero que sim! Hoje, 23 de setembro de 2020, teremos aula de ciências sobre seres produtores, consumidores ou decompositores. Vimos que todos os seres vivos precisam de alimento para sobreviver e que as plantas obtêm seu alimento pela fotossíntese. Mas e os demais seres vivos, como obtêm alimento? Há duas formas de seres vivos obterem alimento: produzindo-o, como as plantas, ou se alimentando de outros seres vivos. Dependendo da forma como obtêm alimento, os seres vivos são classificados em produtores, consumidores ou decompositores. Todos os seres vivos precisam se alimentar para sobreviver. O alimento fornece energia, que possibilita o crescimento e o desenvolvimento. Cada ser vivo tem uma forma própria de conseguir alimento. As plantas, por exemplo, elas são capazes de fabricá-lo. Sim, elas mesmas produzem todo o alimento de que necessitam por meio da fotossíntese. Para isso, elas utilizam água, alguns minerais, ar e luz. Por esse motivo, elas são chamadas de organismos produtores. E os animais? Os animais, eles não fabricam o próprio alimento. Eles procuram comida no ambiente em que vivem. Por isso, são conhecidos como organismos consumidores. Os bichos que se alimentam de plantas são chamados de herbívoros ou consumidores primários, porque eles se alimentam de matéria-prima e a planta é uma matéria-prima. Já os que comem outros animais são carnívoros ou chamados de consumidores secundários. Se apenas os produtores podem produzir alimento, isso significa que os consumidores dependem dos produtores. Nós também somos consumidores. Todos os alimentos vêm direta ou indiretamente das plantas. Será? Como o queijo que eu comi pode ter vindo das plantas? É fácil explicar. O queijo é feito com o leite que veio de uma vaca que comeu o capim. O capim é um vegetal produtor. E o terceiro grupo é o dos decompositores. Ele tem uma atividade que é essencial para o nosso planeta, que é a limpeza dos ecossistemas, e eles provocam o apodrecimento de materiais de animais e plantas mortos. E se eles não existissem, o mundo seria mais sujo e o nosso solo seria mais pobre. Os micro-organismos são aproveitados pelo ser humano na produção de alimentos. Diferentes tipos de micro-organismos são usados pelas indústrias alimentícias. O fermento biológico, utilizado na fabricação dos nossos pães, massas e pizzas e outros alimentos também, é um fungo microscópico que faz a massa crescer e ficar macia. Os queijos e os iogurtes também são exemplos de alimentos que contêm esses micro-organismos na sua composição. Esses micro-organismos, eles também são utilizados em medicamentos. Alguns dos seres minúsculos que vivem no ambiente produzem antibióticos. Desde que foram descobertos na década de 1920, esses remédios têm salvado muitas vidas em todo o mundo. O etanol, utilizado como combustível nos veículos brasileiros, é produzido graças à fermentação da cana-de-açúcar. Esse processo de fermentação utiliza um fungo microscópico. Embora a maioria dos micro-organismos seja útil para o ambiente, as plantas, os animais e as pessoas, alguns deles podem provocar doenças. E por fim, os seres vivos que compõem o ambiente podem ser produtores, que são os vegetais, eles podem ser consumidores, que são os animais, ou podem ser decompositores, que são fungos e bactérias. Bem, pessoal, peguem agora o livro de ciências, localizem na página 52 e 53, né? Texto que fala sobre os seres vivos e a obtenção de alimentos.
né? Ou seja, seres produtores, seres consumidores e seres decompositores. Então, com base na leitura desse texto, dessas páginas, e no vídeo que vocês acabaram de assistir, vocês irão responder a atividade da página 54. Questão 1. Complete as frases com as palavras adequadas. Item A. As plantas são chamadas de seres, temos o espaço, porque produzem seu alimento quando realizam a fotossíntese. Item B. Os animais alimentam-se de outros seres vivos, por isso são chamados de seres, o espaço. Item C. Há seres que decompõem restos de plantas e animais mortos. Esses seres são chamados de seres, temos espaço. Questão 2. Você concorda com as afirmações abaixo? Por quê? Então, temos aqui duas afirmações. Item A. Quando o ser humano está cozinhando seu próprio alimento, ele pode ser classificado como um ser produtor. Item B. Os urubus se alimentam de animais mortos. Eles são, então, decompositores. Então, vocês vão observar se concordam e precisam justificar, certo? Dizer por quê. Questão 3. Classifique os seres abaixo, colocando a letra P para produtores, C para consumidores e D para os decompositores. Então, temos aqui as imagens. Então, vejam só, a primeira imagem, nós temos aí um gambá. Vocês vão classificar, né? Colocar, dizer se ele é produtor, consumidor ou decompositor. Da mesma forma, nós temos uma árvore, temos aqui uma abelha, um cogumelo e mais adiante, como uma última imagem, nós temos aqui uma planta, tá certo? Então, pessoal, esta é a nossa atividade de hoje. Bons estudos, grande abraço, até a próxima aula.